com vocês. Então, vamos lá, caderno de física aberto. Deixa eu abrir aqui meus slides de aula. Aí tem Aí eu quero abrir aqui uma página na internet para falar com vocês. De um simulador. Aí, vamos ver se primeiro eu acho meus slides. Slide de aula. Aqui em cima, lesada. Nós estamos em colisões. Beleza? Eu quero os slides só por causa do enunciado dos exercícios. Fora isso, eu não quero mais os slides, não. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Rapidão. Ok. Aqui são meus slides do ano passado. Tem 3 exemplos só. Beleza? Então, caderninho de física aberto. Hoje é dia 21. Nossa, deixa eu diminuir tudo isso. Deixa eu ir para o chat. Senão eu não vejo vocês. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? Na minha opinião, é a parte mais legal do assunto. Colisões. Tá? Nós temos 3 tipos de colisões em física que nós vamos analisar. Tá? As colisões, o que elas têm em particular para nós, é importante nós sabermos que nas colisões não existem forças externas, tá? Então, quando eu imagino que eu tenho um carro se deslocando e esse carro colide com um outro que estava na sua frente, ou que estava vindo em sentido oposto, o que vai acontecer? Eu tenho apenas forças internas atuando. Isso é, o carrinho 1, ao colidir com o carrinho 2, vai aplicar uma força sobre ele. Isso é uma ação. E aí, o que acontece? A toda ação existe uma reação. O carrinho 2 vai aplicar aí uma força também no carrinho 1, de mesma direção, de mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, na colisão, é sempre ação e reação. O que significa que em uma colisão não tem impulso. Então, independente da colisão que eu esteja analisando, eu não vou ter impulso em nenhuma delas. Então, nós vamos começar classificando o tipo de colisão. Tá? Eu vou fazer aqui uma tabelinha para tipo de colisão. Aí nós vamos pensar, para cada tipo de colisão, o que acontece com a quantidade de movimento em uma colisão. E nós vamos também observar o que acontece com a energia cinética dos corpos. Por que energia cinética e não outra forma de energia? Por que eu não posso pensar na energia mecânica? Porque a energia mecânica sempre se conserva, tá? Então, eu vou pensar, vou ver se existe conservação de energia cinética. E uma outra coisa que vai aparecer para nós, quando a gente fala em colisões, é um tal de coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, ele é um número. E para ele, nós usamos a letrinha E. Então, toda vez que eu for calcular esse tal coeficiente de restituição, eu vou usar a letrinha E para esse coeficiente. Por enquanto, eu não vou falar dele. Daqui a pouquinho eu falo como é que eu calculo esse E. Primeiro, eu vou começar classificando as colisões. Tá? Nós vamos ver 3 tipos. O primeiro tipo de colisão, aqui na minha tabela, numa tabelinha, é o que nós chamamos de colisão elástica, ou ainda, se quiser, perfeitamente elástica. Uma delas é a elástica ou a perfeitamente elástica. Peraí que eu vou pôr um pouquinho mais para lá, para ficar completinho o nome, tá? Então,
elástica ou perfeitamente elástica. Nós também vamos ter a colisão que nós chamamos de colisão inelástica, ou ainda perfeitamente inelástica. Em alguns casos vai ser importante essa palavra perfeitamente aqui, tá? E por fim, o último tipo de colisão que a gente vai olhar é a colisão parcial ou parcialmente elástica. Alguns casos, parcialmente inelástica também, tá? Então, eu tenho as colisões que são perfeitas e eu tenho as colisões parciais. O que vem a ser essa colisão perfeitamente elástica? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um site. Deixa eu ver se eu acho. Pera lá. Aqui na minha barra favoritos, em algum lugar, acho que vocês estão vendo aí na minha tela, né? Favoritos, acho que uma das últimas coisas. Não, não é Classroom. Que eu salvei na minha barra de favoritos. Pera lá. Deixa eu ver favoritos, sem ser com a caneta, que senão ele vai. Quero o último aqui. Laboratório de colisões. Beleza. Deixa eu abrir aqui o laboratório de colisões. Numa dimensão. Tá. Vocês conseguem ver aí essa página da internet? Deixa eu voltar aqui no Meet. Ah, meu Deus. Quer ver que daqui a pouco eu... Oi, cadê vocês? Tá aqui. Vou voltar aqui no Meet. Vai lá. Vocês conseguem visualizar para mim? Diz aí para mim no chat se conseguem visualizar. Sim? Ótimo, obrigada, viu, Caio? Eu nunca sei se eu tenho que compartilhar uma página separado, se eu posso compartilhar aqui. Então tá. Então, nesse site que eu fui aqui no PET Colorado de simulações, depois eu vou colocar o link para vocês lá no e-book. Eu tenho aqui possíveis simulações que eu consigo fazer, tá? Então, eu posso escolher valores de velocidades. Aqui eu vou olhar o momento linear, que é o mesmo que quantidade de movimento. Aqui eu posso olhar o que acontece com o centro de massa, eu estou olhando aqui a tabelinha. Os valores de energia cinética, né? Posso colocar todos os valores. E aqui eu tenho uma borda refletora. Não sei, essa borda refletora, acho que ele bate e volta. E aqui embaixo eu escolho o tipo de colisão. Se eu quero uma colisão inelástica ou se eu quero uma colisão elástica. Qualquer coisa aqui no meio do caminho são colisões parciais, tá? Quanto mais baixo o valor, mais próximo de uma parcialmente inelástica. Quanto mais alto o valor, mais próximo de uma colisão parcialmente elástica. E aqui eu vou colocar, se eu quiser, tamanhos fixos para essas massas, tá? Aqui embaixo eu escolho ó, massa de meio quilo até massa de 3 quilogramas. E aqui eu coloco os valores da segunda massa, também em quilos ou quilogramas. Quero pegar aqui, vou começar olhando massas iguais. Tá? Massas iguais, opa, colisão perfeitamente elástica. Será que eu consigo massa igual aqui? E lá é. Aí. Então, dá para colocar em câmera lenta e dá para colocar a visão aqui normal. Aqui, bolas 1, 2, eu tenho a possibilidade de 3 bolinhas, 4 bolinhas. Por enquanto, eu vou deixar só 2 bolinhas nas colisões, ok? Ele não me dá possibilidade de calcular velocidade. Eu posso aumentar e diminuir aqui a velocidade. Tá? Então, eu vou colocar os dois se movimentando. Eu queria os dois se movimentando para o mesmo lado. Aí, eu posso mudar a posição, né? Que eles estão. E posso... Por que eu não consigo inverter isso aqui para cá? Beleza. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Tenho duas massas iguais. Vou pôr a primeira aqui, saindo dessa pontinha.
A segunda está aqui. Velocidades diferentes, a velocidade da bolinha 1 maior do que a velocidade da bolinha 2, e eu optei aqui por uma colisão perfeitamente elástica, tá? O que vem a ser essa colisão perfeitamente elástica? Falando aqui para vocês. É aquele tipo de colisão onde tudo se conserva, ok? Então, toda a quantidade de energia cinética que eu tenho aqui na situação, antes da colisão acontecer, isso é a massa 1 vezes a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, mais a massa 2 vezes a velocidade do 2 ao quadrado, dividido por 2. Esse conjunto tem uma quantidade de energia cinética. Vai ter a colisão, e a quantidade de energia cinética desse conjunto vai se conservar, tá? Ele não coloca valores aqui, mas eu vou pôr aqui em cima, ó, valores para velocidade. A velocidade da 1 é 0,62, a velocidade da 2 é 0,26, e vejam que aqui embaixo ele colocou a letrinha P em módulo, tá? Que esse P que ele coloca em módulo para mim? Se eu olhar a unidade, ó, quilograma metros por segundo, isso aqui é a quantidade de movimento. Ele já calculou aqui para mim nesse site quanto vale a quantidade de movimento, tanto do 1 quanto do 2, tá? Então, ele pegou a massa, que era lá 0,30, multiplicou por 0,62 e achou aí a quantidade de movimento. Segundo ele, ali dá 0,19. Não sei se está contigo, mas é verdade. Cachorrinho não, por favor. Então, eu vou até ignorar isso aqui, porque eu não quero pensar nas quantidades de movimento por enquanto, tá? Vamos ver o que acontece nessa colisão, ok? A bolinha 1 colide com a bolinha 2, aí tem reflexão nas paredes. Pera lá, vamos começar de novo. E lá, devia ter estudado um pouquinho mais esse simulador. Então, vamos voltar à situação. Ele vai voltar tudo para o zero? Não, só. Então, o que acontece aqui? Se eu considerar, para ficar mais fácil a visualização de vocês, ó, o primeiro parado, quantidade de movimento dele zero, tá? Se o primeiro está parado, ele tem 30 quilogramas, o segundo também, o primeiro está em movimento, o segundo aqui está parado, 30 quilogramas cada um, só o primeiro tem quantidade de movimento, tá? Só o primeiro tem velocidade, só o primeiro tem energia cinética. E eu vou promover uma colisão perfeitamente elástica. Ó, uma bolinha colide com a outra. O que acontece nessa situação? Vejam, a bolinha 1 para e a bolinha 2 adquire movimento, com a mesma velocidade que estava a bolinha 1. Então, numa colisão perfeitamente elástica, aqui ele vai ficar refletindo nas paredes e repetindo a colisão, tá? Então, numa colisão perfeitamente elástica, que essa que não existe na prática, tá? Só existe aí nesse simulador, eu tenho, além da conservação da quantidade de movimento, eu tenho também conservação de energia. O que eu quero dizer com isso? Tem a colisão, mas não tem deformação dos corpos. Então, o 1 e o 2 não vai mudar o formato deles na colisão, não perde massa, tá? Não tem som nessa colisão. É uma colisão que, quando um bate com o outro, não gera nenhuma faísca, não tem nenhum atrito durante essa colisão. Portanto, toda a energia cinética que vai existir antes da colisão vai existir também depois, porém, a energia mecânica aqui também vai se conservar. Aqui o meu site já está dando um tilt, o 2 já começou a se movimentar depois de tantas colisões, né? Então, vamos voltar aqui para a lozinha, depois eu volto aqui para a simulação, tá? Então, vou voltar aqui para a lozinha, daqui a pouquinho eu abro a simulação de novo, ok? Então, o que a gente pode dizer das colisões? Então, uma coisa geral eu já vou dizer para todas elas. Tanto faz elástica, inelástica ou parcial. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso é princípio da conservação
da quantidade de movimento, tá? E por que que a quantidade de movimento se conserva independente da colisão? A quantidade de movimento, ela se conserva independente da colisão porque não tem força externa. Só tem ação e reação. Agora, uma coisa da elástica, eu já sei. Na prática, ela não existe, tá? Porque toda colisão gera deformação, toda colisão produz som, as colisões produzem algumas vezes faíscas, mas aqui é tudo idealizado, então eu vou poder dizer que a energia cinética no meu sistema, antes da colisão, é igual à energia cinética do meu sistema depois que a colisão aconteceu. Então, eu já posso falar de energia cinética, também se conservando, tá? O que é a colisão perfeitamente inelástica? Vou voltar aqui para o meu simulador. Cadê o simulador? Primeiro diminui a tela, né, Glaucia? Volta aqui para o simulador. Vamos para uma situação da perfeitamente inelástica. Então, vamos começar aqui de novo. Como é que eu faço isso? Começo de novo aqui, que ele zera tudo, né? Vou mudar aqui. Tá um parado. Vou pôr as mesmas massas, as mesmas velocidades, vou deixar como estava antes. Apenas vou colocar inelástico, tá? Então, observando a colisão, o que acontece? A1 tem movimento, A2 está parada. Então, perfeitamente inelástica. Bolinha 1 colide com a bolinha 2, e depois da colisão, as duas passam a se movimentar juntas. Então, a principal característica da colisão inelástica é que as duas se movimentam ao mesmo tempo com a mesma velocidade. É como se uma grudasse na outra. Nesse caso, não tem conservação de energia cinética, gente. Tá? Então, eu sei que nessas situações, a quantidade de movimento se conserva, porque eu paro aqui ação e reação, tá? Na colisão. Mas a energia cinética não se conserva. Então, vamos lá na nossa tabelinha e colocar essa informação. De que maneira eu vou escrever essa informação? Eu vou colocar aqui, ó, energia cinética antes, ela é diferente da energia cinética depois. Então, aqui já está uma diferença das duas. E quem quiser, coloca aqui uma observação, aqui do ladinho, ó, que essa daqui me diz que eles se movimentam juntos. É fácil identificar num problema uma colisão inelástica, que eles grudam. Teve a colisão, os dois passaram a se mover com a mesma velocidade, juntinhos, inelástica. O difícil é diferenciar a elástica da parcial. Isso aqui é mais difícil, tá? E por qual motivo isso aqui fica mais difícil de observar? A quantidade de movimento, ela vai se conservar em todas. Na parcialmente elástica, a única diferença dela para a elástica é que eu não tenho conservação de energia cinética. O que significa não ter conservação de energia cinética? A energia cinética antes, ela não vai ser igual à energia cinética depois. Mas como é que eu sei na colisão o que acontece com as energias sem ser aí nos cálculos? Vou dar um exemplo de uma colisão inelástica que aconteceu comigo, tá? Da parcial. Então, imaginem vocês, eu vivenciei isso logo que eu mudei para Campinas. Eu costumo contar essa história no meu colégio. Né? Isso aí me marcou muito. Logo que eu vim de São Paulo para Campinas, eu estava vindo na Dom Pedro, com o meu carro. Né? Na verdade, eu estava saindo do Carrefour Dom Pedro. Tem um Carrefour ali na Dom Pedro, né? Não sei se vocês já viram. Entre o shopping Dom Pedro e o shopping Iguatemi, ali naquele trajeto, tem um Carrefour. Então, eu saí do Carrefour, passei por baixo da Dom Pedro, fiz um retorno para quem vai para Barão Geraldo. Né? Então, estava saindo do Carrefour, passei por baixo da Dom Pedro e ia fazer um retorno para ir para Barão. Esse era meu percurso pretendido, né? Sair do Carrefour e ir para Barão Geraldo.
E aí eu precisava fazer isso aqui. Mas, a hora que eu estava terminando a curva para entrar na Dom Pedro, eu ia fazer essa curvinha aqui para entrar na Dom Pedro, tava uma puta de uma chuva, gente, que vocês não fazem ideia. Chovia pra caramba mesmo. E eu entrei na Dom Pedro. Quando eu entrei, eu não vi que vinha vindo um caminhão. Então, eu entrei a mais ou menos 20 quilômetros por hora, gente. Na frente de um caminhão que ia para Paulínia, num dia de chuva, a mais ou menos 80 quilômetros por hora ele vinha, porque estava chovendo. É óbvio que ele bateu com o meu carro. Né? Até hoje eu me pergunto como que eu não vi o caminhão. Era um caminhão que transportava combustível, né? Estava vazio. Caminhão que estava indo para Paulínia se abastecer e voltar para o posto. A minha colisão, ela foi uma colisão que aconteceu da seguinte maneira. Ai, é tão triste lembrar disso. Então, vamos lá. Tem as pistas da Dom Pedro. E aí, o que aconteceu? A batida foi aqui, ó. Na primeira pista, porque eu tinha acabado de entrar. A hora que eu senti o caminhão bater no meu carro, eu dobrei as pernas em cima do volante e larguei o volante. Olha só. Ao invés de eu segurar o carro, não. Eu larguei tudo. Larguei o volante e abracei minhas pernas em cima do banco. Meu carro perdeu o controle e bateu numa mureta que tinha aqui do outro lado. Minha sorte é que não vinha ninguém por aqui. Eu bati numa mureta que estava aqui. E aí meu carro foi arrastando aí pela mureta até parar. Eu estava com velocidade, né? Ele foi arrastando até a mureta até parar. Acabou com o carro, gente. Acabou com o carro. E aí meu carro ficou parado aqui, na mureta, e o caminhão estacionou do lado de cá. Estacionou. Simplesmente ele estacionou. Tá? E aí eu desci do meu carro pela porta do passageiro, porque não conseguia descer pela porta do motorista, tinha uma mureta aqui do meu lado. O banco de trás, o meu carro era baixinho, o caminhão era alto, o encosto do banco de trás de passageiro veio parar grudado no meu encosto. O porta-malas entrou para dentro do carro, para vocês terem uma ideia. Acabou o carro. E aí eu desci. Por que essa colisão, ela não é inelástica? Infelizmente, ela não foi inelástica. Para ela ser inelástica, qual que seria a situação? O caminhão bateria no meu carro e os dois iam se movimentar juntos. Isso é, o caminhão iria arrastar o meu carro. Seria bom. O prejuízo teria ter sido menor se o caminhão arrastasse o meu carro. Mas o caminhão não arrastou. Isso significa, o meu carro foi para um lado e o caminhão foi para o outro. Então, não foi inelástica, tá? Inelástica, os dois teriam caminhado juntos, um arrastaria o outro. Também não foi elástica. Por que que não foi elástica? Meu carro, gente, acabou. O caminhão não fez nada, quebrou o farol, mas o meu carro acabou. Então, na batida, teve deformação, principalmente do meu carro, teve barulho pra caramba na colisão, o que significa que as energias cinéticas dos carros se transformaram em energia térmica durante a deformação, se transformou em energia sonora, se transformou tudo quanto era coisa que é possível na situação, tá? O que eu quero dizer com esse exemplo? Na colisão elástica, eles batem e continuam separados. Na inelástica, também. Então, você vai ler o problema e vai falar, bateu, beleza. Estão caminhando separados. Mas é elástica ou é parcial? Aí eu vou precisar saber o que aconteceu com a energia cinética. Eu vou precisar calcular para saber que tipo de colisão eu tenho, tá? Então, na elástica, tudo se conserva, não tem deformação, não tem som, não tem nada. Na parcial, vão se movimentar separados, mas eu vou ter uma perda de energia cinética, ok?
Então, aqui, eles se movimentam separados, e aqui em cima, eles também se movimentam separados. A única situação que se movimentam juntos é na colisão inelástica. E aí a gente poderia aqui no simulador fazer várias situações, né, de colisões parciais, desde a mais próxima da inelástica até a mais próxima da elástica. Eu normalmente peço um experimento virtual do assunto, tá? Eu vou analisar aqui, talvez eu peça para vocês, preciso ver se eu vou pedir um experimento virtual nesse site, vou mexer um pouquinho melhor com ele, com diferentes colisões. E aí eu vou pedir talvez um relatório para vocês. Mas aí eu vou pedir acho que para o segundo semestre. Vou pedir para esse não vou ter tempo aí, acho que de ler todos os relatórios. Só se eu pedir antes das férias. Então vamos lá. Já sabemos os tipos de colisões. Tudo bem do outro lado? Todos vivos aí do outro lado? Coeficiente de restituição. Vamos lá. O que é esse coeficiente de restituição? O que ele vem a ser e no que ele me ajuda nas colisões? Coeficiente de restituição, ele é um número sem unidade de medida, que ele é calculado como a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Tá? É assim que eu calculo esse E. Ele aparece até em módulo, tá? Alguns livros escrevem esse E como sendo velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Aí fica a critério de vocês, como vocês querem escrever. Eu normalmente escrevo velocidade depois da colisão dividido pela velocidade antes da colisão, tá? Sempre estou usando o termo antes e depois. Como velocidade em metros por segundo, então seria metros por segundo dividido por metros por segundo, o que significa que o E não tem unidade de medida. Então, é um número adimensional, sem unidade. Como é que eu calculo esse E? Aqui eu vou pensar em velocidade relativa. O que vem a ser esse trem de velocidade relativa? Eu não vou estar no meu referencial inercial. O que significa não estar no referencial inercial? Significa que o meu observador faz parte do movimento, tá? O meu observador está aqui, dentro de um dos carrinhos. Então, a primeira situação que eu vou pegar, para vocês entenderem velocidade relativa, é a seguinte. Imaginem dois carrinhos se movimentando no mesmo sentido. Aqui V1, aqui V2. Com mesmas velocidades, tá? Aí vocês vão falar para mim, mas Glaucia, se eles estão se movimentando no mesmo sentido e com mesma velocidade, não tem colisão. Eu concordo com vocês. Não tem colisão. Porque para ter colisão, precisa ter. Não é velocidade elástica, não. Eu nunca ouvi esse termo velocidade elástica. É relativa, tá, Rafael? Velocidade relativa antes e velocidade relativa depois, tá? Se eles estão com a mesma velocidade, vamos supor que essa velocidade seja de 100 km por hora. Estou supondo, tá? Essa velocidade que eu coloquei aqui dos carrinhos de 100 km por hora embaixo de cada um, isso aqui é para um referencial inercial. O que é o meu referencial inercial? Olha, tem uma pessoa aqui fora que está vendo o carrinho 1 a 100 km por hora e tem uma pessoa que está vendo um carrinho 2 também a 100 km por hora. O referencial está fora, inercial. Agora, imaginem vocês qual é a velocidade do carrinho 2 para uma pessoa que está dentro do carrinho 1.
Mudei meu referencial, ó. Tem uma pessoa dentro do carrinho 1. Para essa pessoa que está dentro do carrinho 1, qual é a velocidade do carrinho 2? O Guilherme disse 0, Gabriel disse 0, Pedro disse 0. Arthur perguntou, né? Assim como o Guilherme, 0? Né? O Gui e o Arthur, assim, 0? Sim, é 0, tá? Por qual motivo é 0? Para quem está dentro do carrinho 1, como eles estão, os dois carros, com a mesma velocidade, não há variação de espaço entre eles. Eles caminham juntos. E se eles caminham juntos, não tem deslocamento entre eles aqui, ó, não se afasta nem se aproxima, para quem está dentro do carrinho 1, é como se o carrinho 2 estivesse parado. Ok? Agora, vamos imaginar, ainda nessa situação, que o carrinho 2 estivesse a 120 km por hora. Isso para o referencial inercial, tá? Para quem está fora, o carrinho 1 está a 100, o carrinho 2 está a 120. Glaucia, não vai ter colisão. Concordo, não vai ter colisão. Mas aqui eu não estou pensando em colisão, eu estou pensando em velocidade relativa agora. Tá? Depois eu penso em colisão. Então, nessa situação aqui, ó, o que acontece? Para quem está no carrinho 1, qual é a velocidade do carrinho 2? Para quem está fora, eu sei, é 100 e 120. Mas para quem está no carrinho 1, qual é a velocidade do 2? Arthur me perguntou 20, Vitor me perguntou 20, o Guilherme já afirmou 20. O Rafael afirmou 20 também, tá? Aqui eu vou afirmar com vocês, ó, é 20, ok? Eles compartilham 100 km por hora. O que está causando um distanciamento entre eles é o fato do carrinho 2 estar a 20 km por hora a mais, ok? Então, a velocidade relativa entre eles é de 20 km por hora. Aí, se fosse o contrário, Glaucio? E se o carrinho 1 é quem estivesse com uma velocidade maior? Vou pôr aqui uma situação. Para quem está fora, carrinho 1 está a 100 e o carrinho 2 está, vou pôr aqui, 50, 60, vai. Agora vai ter colisão. Ok? Eles estão aqui se aproximando. Vai ter uma colisão entre eles. Qual é a velocidade relativa entre eles? Para quem está fora, carrinho 1 é 100. Carrinho 2, 60. Mas para quem está dentro do carrinho 1, qual que é a velocidade do carrinho 2? O Gabriel disse menos 40. O Arthur disse 40. Agora, menos 40. Referencial errado. 40. Tá. Dependendo do referencial, vai ser 40 ou menos 40, não é isso? Existe uma diferença entre as velocidades deles, que é de 40 km por hora. Aí, dependendo do meu referencial, então, se o meu referencial é 1, vou falar, opa, o carrinho 2 está com uma velocidade de menos 40 metros por segundo, ó, porque eu estou parada dentro do carrinho. E é o carrinho 2 que está vindo para mim, como se fosse de marcha ré, né? E colidindo comigo a 40 km por hora. Então, para o meu referencial 1, o carrinho 2 estaria a menos 40. Se o meu referencial fosse o carrinho 2, opa, o carrinho 1 está se aproximando a 40. Por isso que a gente coloca aqui, ó, módulo, tá? Eu coloco módulo para evitar o sinal. E aqui, quando ele também fala velocidade de afastamento e velocidade de aproximação, ele também está pensando em módulos. Isso é, o sinal da velocidade não vai entrar na minha resolução, tá? Isso quer dizer, existe uma diferença de velocidade entre os dois, e essa diferença de velocidade vale 40 km por hora. Então, nessa situação que eu coloquei aqui para vocês, o que acontece com a tal da velocidade relativa?
como é que eu calculo essa velocidade relativa nessa situação? Estão se movimentando os dois para o mesmo lado, tá? Então, vou por aqui, ó. A velocidade relativa, ela é o V1 menos o V2. Ou o V2 menos o V1. Tanto faz. Porque eu estou pensando na minha velocidade relativa em módulo. Tá? Eu sei que velocidade é um vetor, mas eu sempre vou calcular em módulo. Vai ser V1 menos V2, ou V2 menos V1, tanto faz aqui a ordem dos fatores, né? Porque se der negativo, eu vou acabar ignorando o sinal, tá? Por conta exatamente de estar trabalhando com módulo de velocidades. Então, o sinal vai embora. Mas para calcular a velocidade relativa, eu sempre faço a diferença das velocidades. Então, isso aqui é uma situação onde eu calculo o coeficiente de restituição, tá? Vou pôr uma outra situação aqui para vocês, para nós analisarmos esse lance da velocidade relativa. Imagina aqui a trajetória. Aqui está o carrinho 1, de novo. Ok? Aqui está o carrinho 2. Porém, agora, eu vou imaginar que o carrinho 2 está na contramão. Ok? Aqui, carrinho 1. Aqui, carrinho 2. Imaginem essa situação. Sentidos opostos. Tem uma pessoa, essa mesma pessoa, meu referencial inicial. Ele vai ver os dois carrinhos. Vamos supor que a velocidade do carrinho 1 é 100. E vamos supor que a velocidade do carrinho 2 é 100. Lembrando que esse 100 que eu estou colocando é para que referencial? Por esse aqui, ó. Para o inercial, que é para quem vê as coisas de fora. Para quem está no carrinho 1, qual é a velocidade do carrinho 2? Para quem está dentro do carrinho 1, qual é a velocidade do 2? Rafael me perguntou, 200? Eu já falo do coeficiente de restituição, Gabriel. O Emerson disse que é 0. Então, para quem está dentro do carrinho 1, é como se o carrinho 2 estivesse parado, Emerson? É isso? O Guilherme falou 200 também. O Vitor Tibério, 200. O que eu tenho que imaginar aqui, ó? Para quem está fora, é 100 e 100. Para quem está dentro do carrinho 1, o carrinho 2 não está parado, gente. Muito pelo contrário. O carrinho 2 está vindo mesmo. Um na direção do outro. Então, ele não vê o carrinho 2 parado. Ele viria o carrinho 2 parado se o carrinho 2 estivesse indo para o outro lado. O carrinho 2 está virado de frente para ele. E vindo também a 100 km por hora. Então, para quem está aqui dentro, ó, eu estou parada dentro do carro. É como se o carrinho 2 viesse a 200 km por hora. Tá? Então, imagina, o impacto aqui é muito maior do que numa situação aqui de cima. Ok? O estrago aqui embaixo é muito grande entre os carros. Aqui em cima existe estrago, mas nem tanto. Aqui embaixo, deformação numa colisão dessa é enorme. Tá? Por quê? Porque eu estou somando velocidades aqui. Então, a velocidade relativa aqui nessa situação, como é que ela vai ser calculada? Eu vou pôr sem um símbolozinho de vetor, tá? A velocidade relativa, ela vai ser calculada com V1 mais V2. Eu vou somar. Veja, eu não estou pensando em vetor, tá? Porque se estivesse pensando em vetor, aqui eu teria um vetor positivo, V positivo, aqui o meu V seria negativo, aí um valeria 100, o outro valeria menos 100, e aí eu vou concordar com o Emerson que vai dar 0. Porque aí eu estou pensando em uma soma vetorial, né? Então, eu teria aqui, ó, esse vetor vale 100, o outro vetor vale menos 100. Opa, 100 com menos 100 dá 0. Tá? Eu não estou pensando vetorialmente, ok, Emerson? Eu estou pensando ali na prática, estou dentro do carro, o que está acontecendo. Não é uma análise vetorial, tanto é que eu tirei o símbolozinho do vetor aqui de cima, tá? Não pense vetorialmente. Aí eu vou pôr uma última situação, porque as duas situações que eu pus, tanto a primeira quanto a segunda, são situações de aproximação, tá? Tem colisão aqui, ó, o carrinho 1 se aproxima do 2.
tem colisão aqui, o carrinho 1 se aproxima do 2. Então, ó, velocidade de aproximação é antes da colisão. Para ter colisão, eles precisam se aproximar, tá? Então, é o mesmo que velocidade antes. Vou pôr aqui mais uma situação. Só que agora eu vou imaginar depois da colisão, tá? Vamos supor, aqui eu não vou imaginar carro, mas vamos supor que depois da colisão, vamos supor que seja bolinhas, tá? Fica mais fácil. Isso aqui é legal para jogo de sinuca. Vamos supor que eu tenho duas bolinhas aqui. As bolinhas bateram, e depois da colisão, aqui já é depois, a bolinha 1 foi para a esquerda, e a bolinha 2 foi para a direita. Quem jogou sinuca já deve ter percebido que em determinadas situações isso aqui acontece, tá? Colidiram, aí foi um para cada lado, depois da colisão. Vamos supor para o referencial inercial. Essa aqui está 2 metros por segundo, e essa aqui está 3 metros por segundo. Isso é para quem está fora, ok? Essas velocidades aqui é para quem está fora. O meu referencial inercial. Vamos supor que tivesse alguma maneira de ter alguém aqui nessa bolinha, né, observando o movimento da segunda. Então, vamos imaginar que meu referencial é a bolinha 1. Para a bolinha 1, qual é a velocidade da bolinha 2? Para quem está fora, é 2 e 3. Mas para quem está dentro da bolinha 1? Gabriel disse 5, Guilherme 5, numa forma de pergunta, né? Rafael 5. Aqui elas estão se afastando, certo? Então, para quem está dentro da bolinha 1, é como se a bolinha 2 se afastasse a 5 metros por segundo. Ele transfere toda a responsabilidade, né? Vamos dizer assim. Para quem está dentro da bolinha 2, a bolinha 1 é que se afasta a 5 metros por segundo. Ok? Aí eu não estou pensando em sentido de trajetória, tá? Não estou pensando vetorialmente. Nessa situação que tem o afastamento, que pode acontecer aí depois da colisão, como é que eu calculo essa velocidade relativa? Eu calculo essa velocidade relativa como sendo V1 mais V2. Então, são essas as possíveis situações que eu tenho de velocidade relativa. Depois, pode acontecer que depois da colisão, os dois se movimentem para o mesmo lado, gente. Pode acontecer isso? Claro que pode. Vai lá no simulador e testa uma colisão, por exemplo, tá? Onde a massa 1 é bem pequenininha e a massa 2 é 10 vezes maior. Tá? Quando houver a colisão das duas, se elas estiverem se aproximando, quando tiver a colisão das duas, a bolinha 1 vai continuar indo para a direita. E a bolinha 2, ela não vai inverter o sentido do movimento dela. Ela só vai diminuir um pouco a velocidade. Ela transferiu energia. Então, pode acontecer de depois da colisão, os dois continuarem indo para o mesmo lado? Sim. Assim como pode acontecer dos dois irem para lados diferentes. Porém, depois da colisão, eles sempre se afastam, tá? Vai ter um afastamento aí entre eles, a não ser na colisão perfeitamente inelástica. Vamos analisar a situação, então, desse E. Esse E, que é velocidade relativa depois, sobre a velocidade relativa antes, quanto que ele vai valer em cada uma das colisões? Então, vou começar pensando na inelástica, que é a mais fácil. Na inelástica, aí depende muito de quanto tempo a gente vai olhar a situação, tá, Rafael? Mas esse afastamento, tem situações que eu vou olhar imediatamente após a colisão, e tem situações que eu vou olhar um certo tempo depois da colisão. E aí a gente considera constante esse afastamento depois da colisão, tá? Aí eu vou pôr algumas situaçõezinhas para a gente analisar, você vai ver, é bem legal. Mas aí a gente considera que eles se movimentam com velocidades constantes, se afastam sempre com as mesmas velocidades. Mas daria para considerar que as velocidades estão variando também, tá? Mas aí tem que ter energia vindo de algum lugar, ok? Então, vamos pensar aqui no E, agora um pouquinho. Na colisão, perfeitamente inelástica.
o que acontece com os carrinhos depois da colisão. Como eles grudam, eles se movimentam juntos. A velocidade relativa, quando eu for pensar aqui no meu E, a velocidade relativa deles depois da colisão vai ser zero. Eles estão se movimentando juntos, não existe velocidade entre eles. Existia antes da colisão. Mas depois da colisão, como eles se movimentam juntos, a velocidade relativa entre eles é zero. Então, seria zero dividido por um número, mas zero dividido por 10, zero dividido por 20, zero dividido por 30. Quanto dá zero dividido por um número, gente? Dá zero. Então, aqui, ó. Na colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição vai valer zero. Agora eu vou pensar na perfeitamente elástica. Na perfeitamente elástica, o que a gente vai ter em mente? A energia cinética se conserva. O que significa a energia cinética se conservar? Eu não tenho energia térmica. Vai ter colisão? Vai mudar as velocidades dos carrinhos? Vai mudar a velocidade dos carrinhos, sim. Mas, o que acontece? Eu tenho apenas energia cinética de um sendo transferida para o outro. Então, quando eu for calcular as velocidades relativas antes da colisão e depois da colisão, eu vou observar que elas dão os mesmos valores. Uma hora eu somei, outra hora eu subtraí, aí deu o mesmo valor? Deu o mesmo valor. E aí, se der o mesmo valor entre a velocidade relativa depois e a velocidade relativa antes, isso significa que o coeficiente de restituição vale 1. E é o maior valor possível para esse coeficiente de restituição. Eu não posso ter nenhum valor aqui, ó, diferente, maior do que 1, tá? Ele sempre vai ser 1. Por qual motivo que não pode ser maior do que 1? Porque depois da colisão, não tem como a velocidade entre eles aumentar, a não ser que eles ganhem energia de alguma parte do universo, tá? Na colisão, que eu tenho apenas perda de energia. E como aqui a energia não modifica, nem a cinética, nem a potencial, não tem nada de som na colisão, não tem nada de deformação, então não tem como eu ter outro número a não ser o 1, tá? E a gente sabe que depois disso, qualquer colisão, as velocidades vão se modificar e sempre vão ficar menores do que eu tinha antes da colisão, porque eu vou ter sempre perda de energia. O que significa que na colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição, ele vai ser algo entre 0 e 1, tá? Então, ele pode ser maior do que 0 e ele pode ser menor do que 1. Vejam, não põe aqui igual, hein? Pelo amor de Deus. Por que eu não posso pôr igual? Porque se eu colocar que 0 é menor ou igual a E, o igual pertence a perfeitamente inelástica. Então, não pode pôr igual. Nem aí no 0 e nem no 1. A elástica e a parcial. Posso. Na elástica, eles colidem e tem conservação de tudo. Nada se estraga. Isso é, uma bolinha bate na outra, não tem som, não tem deformação, não tem aquecimento, isso aqui não existe. A parcial é que existe, tá? A parcial e a inelástica, na prática, elas existem, ok? A elástica, eles vão se movimentar com conservação de energia. Na parcial, não tem conservação de energia. Principalmente a cinética, tá? Que eu tô falando aqui. Não tem conservação de energia cinética. Eu vou pegar exemplos para você entender, Arthur. Com exemplos, a gente quantifica as coisas e fica mais fácil de nós visualizarmos, tá? Então, eu estou pensando agora que vocês já devem ter essas informações aqui anotadas no caderno de vocês. Quem não tem, depois pode pegar lá no slidezinho de aula, né, do PowerPoint, que tem todas essas situações aqui para vocês. Eu tenho um resumo aqui, né, com sistema conservativo,
dissipativo. Tem aqui exemplos também de colisões, tá? Antes e depois, como é que eu calculo a velocidade relativa. Tá tudo anotadinho aqui para vocês. Eu vou pegar aqui o exemplo, mas ele estava resolvido aqui com a luzinha. Eu vou para a luzinha para resolver esse exemplo aqui com vocês, tá? Então, pera lá. Deixa eu vir para cá. Vou apagar tudo que eu tenho aqui. Arthur, agora você presta bastante atenção nesse exemplo, que você vai conseguir entender. Eu gosto desse exemplo porque ele ajuda a diferenciar a elástica da parcial, tá? Ele ajuda bastante a diferenciar as duas colisões com esse exemplo aqui. Então, esse meu primeiro exemplo, ele está falando o seguinte: uma bola de massa 4 quilogramas desloca-se com uma velocidade V1 de 2 metros por segundo num plano horizontal sem atrito. E ela colide frontalmente com uma outra bola idêntica. Isso é, uma outra bola que também tem 4 quilogramas. Só que a outra bola está em repouso. Então, vamos separar essas informações. Eu tenho uma bola de 4 quilogramas a 2 metros por segundo, e eu tenho uma outra bola idêntica em repouso. Então, vou desenhar a situação. Estou imaginando aqui uma trajetória e eu vou pôr duas bolinhas. Minha bolinha aqui da direita, da esquerda, é a bolinha 1. O que eu sei dessa bolinha 1? Massa dela, 4 quilogramas. E eu sei que ela está com uma velocidade, que o problema chamou de V1, e esse V1 vale 2 metros por segundo. Ok? E ela vai colidir com uma outra bolinha. Então, tá aqui uma outra bolinha. Bolinha 2. Eu sei que a massa dessa bolinha 2 também é 4, porque ela é idêntica. E eu sei que ela está inicialmente parada. Então, isso aqui é a minha situação antes da colisão. Tá, aí vamos continuar aqui no enunciado. Então, colide frontalmente com uma bolinha, com uma bola idêntica em repouso. Então, a 1 colidiu com a 2. Mas ele me diz, ó, e prossegue seu movimento na mesma direção e mesmo sentido, com velocidade V'1 de 0,5. Quem é que prosseguiu? Prosseguiu a bolinha 1. Então, ó, vou imaginar, bolinha 1 bateu, então ali era antes. Agora eu vou imaginar depois, tá? Então, aqui já é a situação depois da colisão. Ele disse para mim, não falou nada de modificar a massa. Então, a massa eu vou continuar considerando 4. Não falou nada de modificação da massa. Mas ele disse que a velocidade modificou para 0,5. Eu vou considerar que ela modificou para 0,5 ainda positivamente, ó, ela diminuiu só quando ela colidiu. Mas ele continuou aí indo para a direita. Essa aqui é a minha consideração, tá? O 0,5 eu peguei lá do enunciado. Se teve uma colisão e a bolinha 1, tô admitindo, continuou para a direita, é porque depois da colisão, a bolinha 2 ganhou velocidade. Para onde? Para a direita, né? Não tinha como colidir a 1 ficar para a direita e a 2 para a esquerda. Não tem como a 1 continuar indo no sentido que estava depois da colisão, né? E a 2 que estava parada vir para a esquerda. Não tem como isso acontecer. Fisicamente falando, não tem como isso acontecer, tá? Ele não disse que teve modificação na massa da bolinha 2. Mas eu estou supondo, ó, que a bolinha 2 saiu, porque teve uma colisão, ela saiu do lugar. Tá? O que o problema quer saber? Ele quer saber a velocidade da segunda bola. Isso aqui para a gente é tranquilo. Depois ele pergunta se teve conservação de energia cinética. E aí o que eu posso concluir dessa situação? Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir o tipo de colisão que teve aí, né? Independente da colisão, eu vou começar olhando quantidade de movimento. Tá? E por que eu vou começar olhando quantidade de movimento? Porque, independente da colisão, a quantidade de movimento é uma grandeza que se conserva.
ela não muda, tá? Só tem forças internas. Então, eu vou começar por ela. Lembrando que quantidade de movimento é vetor, hein? Eu não posso esquecer disso. Isso aqui é vetor. Quantidade de movimento antes. Quem tem movimento antes? Quem tem movimento antes é a bolinha 1 e a bolinha 2. Como elas estão separadas, ó, eu escrevi a quantidade de movimento delas de forma separada. Q1 mais Q2. Quem tem quantidade de movimento depois? A bolinha 1 e a bolinha 2. Veja, escrevi separado também, porque elas estão separadas depois da colisão. A gente sabe calcular essas quantidades de movimento. Então, isso aqui para mim seria M1, V1, aqui seria M2, V2, aqui seria M1, V'1, e aqui seria M2, V'2. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Agora, substituindo por números, tá? Eu vou ficar com 4, velocidade 1 antes da colisão é 2. Tudo que está à esquerda é antes da colisão. Massa 2 é 4. Velocidade da 2 antes da colisão é 0. Agora, a direita é depois da colisão. A massa 1 continuou sendo 4. Velocidade da 1 depois da colisão, 0,5. Depois da colisão, a massa 2 continuou sendo 4. E a velocidade da 2 eu não sei. É o que eu quero saber. Tá? Tirei o símbolozinho aqui de vetor. Ok? Eu pus números. O 4 aparece em todas as parcelas, então eu vou sumir com 4. Vou sumir com 4. Fiquei, então, com 2 mais 0, que dá 2. Do lado de cá ficou o 0,5 e ficou o V2. Daqui eu tiro, então, que a velocidade 2 vai valer 1,5. Deu um valor positivo. O que significa a velocidade 2 dar um valor positivo para mim? Olha, se adotou aqui o sentido certo. Se tivesse dado um sinal negativo aqui, significa que eu teria feito aqui uma suposição errada. Ó. Eu fiz que a 2, depois da colisão, ia para a direita. Olha a minha trajetória. Minha trajetória está para a direita. O que significa que eu adotei aí tudo certinho, positivo. Se tivesse dado negativo, opa, a 2 não foi para a direita. A 2 foi para a esquerda, Glaucio. Então, ó, opa, teria que ter ido para o outro lado, tá? Então, aqui eu já respondi uma parte do problema. Que parte do problema eu respondi? A velocidade final da segunda bola. Então, para calcular a velocidade, eu não preciso pensar em energia. Basta eu pensar em quantidade de movimento e eu descubro o que acontece com a velocidade. Tá. Será que eu já posso afirmar se teve conservação de energia cinética sem fazer conta? Vamos pensar aqui comigo. Se eu olhar antes da situação, as velocidades. A bolinha 1 tem uma velocidade de 2 e a bolinha 2 está parada. É isso que está acontecendo antes da colisão. Depois da colisão, a bolinha 1 está com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. 1,5. E a bolinha 2 tem meio. Se eu pensar aqui, ó, as duas velocidades juntas, 2 e 0, vai me dar 2. Se eu pensar aqui as duas velocidades juntas, 0,5 e 1,5, também dá 2. Será que eu já posso afirmar com isso que a colisão foi perfeitamente elástica? Que teve conservação de energia cinética? O que vocês me dizem? Eu posso afirmar? Guilherme me perguntou. Sim. Uma pergunta aí, Gui, né? Sim? Eu estou te devolvendo. Posso ou não posso, Guilherme? O Pedro disse que sim. Guilherme agora afirmou, sim. Mais alguém tem algum palpite? Será que eu já posso afirmar que a colisão foi perfeitamente elástica? Porque quando eu olho para o meu conjunto, antes da colisão, as velocidades juntas dão 2. Quando eu olho depois da colisão, as velocidades juntas dão 2. Então, eu já posso afirmar que teve conservação de energia cinética. Não, eu não posso afirmar, gente. Eu tenho que calcular, gente.
Eu não falei em conservação de velocidades. Eu falei em conservação de energia cinética, que são coisas diferentes. Se eu pensar em velocidades aqui entre elas, se conservou sim, a velocidade entre elas se conservou, professor. Se pensar assim, tá bom. Mas eu estou pensando em energia, tá? Então, se eu estou pensando em energia, quando eu for classificar em um movimento, eu não posso ignorar que energia nem é vetor, gente. Então, vamos lá, calcular a energia antes da colisão e a energia depois. E vamos comparar as duas, para saber se teve conservação ou não. Quem tem energia cinética antes da colisão? Nossa, antes da colisão, só a bolinha 1 tem energia cinética. E a bolinha 2 está parada. Tá? Então, antes da colisão acontecer, a energia cinética, então, vai ser a massa da bolinha 1 vezes a velocidade da bolinha 1 ao quadrado sobre 2. A massa é 4. A velocidade da bolinha 1 antes da colisão é 2. Eu vou pôr ao quadrado e vou dividir por 2. Agora eu vou para a matemática. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 é 16, que dividido por 2 me dá 8. Então, aqui eu sei que a quantidade de energia cinética antes da colisão vale 8 joules. Vou guardar essa informação. Eu não vou igualar a energia cinética antes com a energia cinética depois. Eu não vou fazer isso. Eu vou calcular as duas de maneira separadas, para ver se esses valores vão ser iguais. Então, vamos lá, vamos calcular a energia cinética depois. Quem tem energia cinética depois? A bolinha 1 tem velocidade depois da colisão. E não é a mesma velocidade da bolinha 2. Então, elas têm quantidades de energia cinéticas diferentes. Então, eu vou calcular a da 1 e a da 2, separado aqui, e vou juntar as duas. Então, a quantidade de energia cinética depois da colisão, ela vai ser M1 V1' ao quadrado sobre 2. E aqui eu vou ter M2 V2' ao quadrado sobre 2. Eu estou pondo a linha aqui, o apóstrofo, para representar sempre depois da colisão, tá? Então, aqui, ó, pode pôr uma linha aqui, ó, para representar que é depois. Então, quanto vai dar essa energia cinética depois? Vou substituir os valores e aí a gente faz o cálculo, ok? A massa não mudou, é 4. A velocidade 1 depois da colisão é 0,5, então aqui eu vou pôr 0,5 ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou ter 4. Velocidade da 2 depois da colisão é 1,5, e isso sobre 2. Agora, vamos à nossa matemática para descobrir quanto dá essa energia cinética depois. Eu vou começar aí pelos quadrados, tá? Então, eu começo com 0,5 vezes 0,5, que me dá 0,25. Que vezes 4 me dá 1. Que dividido por 2 me dá meio. Então, essa partezinha aqui, ó, dá 0,5. Agora, vamos olhar a segunda partezinha, energia cinética da 2. 1,5 ao quadrado é 2,25. Que vezes 4 dá 9. Que dividido por 2 dá 4,5. Ó, 4,5. O que significa que a energia cinética depois da colisão vai valer quanto? 0,5 mais 4,5. E 0,5 mais 4,5, isso vai me dar 5. Então, a energia cinética depois da colisão deu 5 joules. O que significa que não teve conservação de energia cinética, tá bom? A quantidade de energia cinética antes da colisão é diferente da quantidade de energia cinética depois da colisão. 8 é diferente de 5. Eu sei que foi dissipado aí 3 joules de energia.
que pode ter sido transformada em sonora, em térmica e assim por diante. Então, o que eu consigo concluir disso daí, ó? Eu consigo concluir, não teve conservação de energia cinética, né? E eu consigo concluir que essa colisão é uma colisão parcialmente elástica, ok? Não teve conservação de energia cinética. Uma parte da energia cinética se transformou em outra forma de energia, com certeza. Agora, só para treinar, eu poderia aqui ter calculado o coeficiente de restituição, se eu quisesse. Como é que eu calculo o coeficiente de restituição? Ele é a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Vamos ver quanto dá esse E. Ele não vai dar 1, né? Não teve conservação de energia cinética, então ele não vai dar 1. Quem é a velocidade relativa depois da colisão? Então, ó, vamos marcar aqui na figura. O 2 está a 1,5. Vamos pensar no meu referencial aqui na bolinha 1. Tem uma pessoa aqui sentada em cima da bolinha 1. Para quem está em cima da bolinha 1, a 0,5 metros por segundo, a bolinha 2 está se afastando. Está se afastando com uma velocidade de quantos metros por segundo, gente? Eu estou a 0,5. Aqui é 1,5. Está se afastando a 1. Muito bem, isso. Que continha que eu fiz aqui? Se eu quiser, eu posso pôr 0,5 menos 1,5 ou 1,5 menos 0,5. Lembrando, é módulo, tá? Se eles se afastam, é a diferença entre eles. Dividido. Quem é a velocidade relativa antes da colisão? Vamos colocar aqui meu referencial. Tanto faz por referencial em cima do 1, em cima do 2. Para quem está em cima do 1, qual seria a velocidade da bolinha 2? Para quem está em cima do 1, a bolinha 2 não está parada. Isso mesmo, Gui. É como se a bolinha 2 estivesse vindo aqui em ré a 2 metros por segundo. Então, aqui está tendo uma aproximação da 1 e da 2. E se tem aproximação, eu somo as velocidades. É módulo também, né? Então, seria 2 mais 0, que é 2. Então, olha quanto vai dar o meu coeficiente de restituição. Ele vai dar 1 sobre 2. Isso é 0,5. Ok? Então, isso já me diz que é uma colisão também parcialmente elástica. O problema não pediu para eu calcular o coeficiente de restituição. Mas eu fiz isso só para a gente ter uma ideia aí de que poderia usar em um problema de colisões essa situação. Se você bater em um carro, na verdade, o carro bateu em mim porque eu estava parado. Sim, é isso mesmo. Eu até costumo falar no primeiro ano, né, que se você bater um carro no poste, você pode alegar que o poste veio em alta velocidade. Não precisa ser outro carro. Ah, bati no poste. O poste é que veio em alta velocidade. Eu estou parada. O poste é que avançou em cima de mim. Ok? Mas aí ninguém acredita, né, Gui? Por qual motivo? Porque as pessoas não estão dentro do carro comigo. Elas são referenciais inerciais. Elas estão fora. E aí, para quem está fora, meu carro aqui bateu no poste. Ok? Pessoal, posso apagar essa tela? Justo, né? Posso apagar essa tela? Sim ou não? Tudo tranquilinho até aqui? Então, ó, eu vou para mais um exemplo, tá? Tem a resolução feita lá no... Também, ó, feita com lousinha. Na época eu já estava na preguiça de digitar PowerPoint. Vou pegar mais uma situação aqui, ó, de colisões, para nós analisarmos. Mais um exemplo. Coloca aí. Exemplo 2. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Eu quero aumentar, eu não quero jogar na lixeira. Deixa eu aumentar primeiro. Aí. Então, tem aqui uma segunda situação. Não sei se está pequeno demais para vocês. Se estiver pequeno demais, aí vocês me avisam, por favor. Tá? Olhando para essa segunda situação. Vamos ver o que ele me propõe nessa segunda situação. Eu gosto dos probleminhas de colisões, eu acho eles bem legais. Duas esferas, A e B,
de massas iguais, ó, MA e MB, 2 quilogramas. Então, já sei as massas. Velocidades, VA igual a 5 e VB igual a 3, se movimentam na mesma direção, porém em sentidos opostos. Ó, tá escrito errado aqui, tá escrito opostos, opsotos, opsotos, isso daqui, mas é opostos, não opsotos, opostos. Vamos imaginar aqui a situação. Deixa eu aumentar aqui meu quadriculado, porque tá tão pequenininho e eu não enxergo. Pera lá, senão eu não enxergo aqui o que eu tô fazendo, gente. Aí fica subindo morro, descendo morro, aqui a professora. Ai, diminui aqui só o escrito. Deixa assim, vai. Pelo menos eu consigo olhar onde eu estou escrevendo. Vou desenhar a situação. Vou desenhar aqui no cantinho, ó, direito. Tá aqui uma trajetória. Estou pondo uma trajetória positiva para a direita. Vou pôr duas bolinhas. Tá aqui minha bolinha A. Eu vou pôr a bolinha A indo para a direita, no sentido da trajetória. Então, tá aqui V1, VA, né? Eu chamo de VA. O VA vale 5 metros por segundo. Agora eu vou pôr aqui a bolinha B. Então, isso aqui é meu VB. E a bolinha B está com uma velocidade no sentido oposto da trajetória. E essa velocidade da B vale 3. Isso aqui está no problema. Massa 2, massa 2. Então, até aqui, eu só desenhei a situação, tá? Agora, eu vou continuar a leitura do problema. Admitindo-se que a colisão seja perfeitamente elástica. Ele me deu o tipo de colisão, ó. Perfeitamente elástica. Então, já sei que conserva energia cinética também. Determine as velocidades A e B após a colisão. Então, isso aqui é antes da colisão. E aí eu vou imaginar depois. Gente, aqui eu vou criar uma hipótese. Pode ser que eu crie uma hipótese errada. Nada impede de eu criar uma hipótese errada, tá? O que eu preciso é analisar o que vai acontecer. E o Glaucio pode admitir o seguinte, ó. Coloquem aí que a professora está fazendo uma hipótese, por favor. Tá? Anotem aí no caderno de vocês. Como a massa é igual e a velocidade da A é maior, eu vou admitir que o A vai continuar para a direita. Essa é a minha hipótese, ó. O A continua para a direita e o B vai inverter o sentido. Estou criando essa hipótese. Se vocês quiserem, vocês podem criar outra hipótese. Que outra hipótese vocês poderiam criar? Aqui eu não sei o que está acontecendo, tá? Mas eu poderia criar uma outra hipótese que seria a seguinte, ó. Teve a colisão, como eles têm massas iguais, eu vou admitir, então, que o A vai para a direita, vai para a esquerda. E o B vai para a direita. Os dois invertem o sentido do movimento. Será que é isso que vai acontecer? Isso aqui é uma hipótese, tá? Então, minha primeira hipótese foi, ó, o A colidiu, continuou no sentido do movimento dele e apenas inverteu o do B. Aí considerei ainda, posso considerar A e B colidiram, o A foi para a esquerda, o B foi para a direita. Ó, massas iguais, foi um para cada lado depois da colisão. Quem quiser admitir, isso aqui eu já não admitiria, mas se quiser, pode admitir também. Teve a colisão? Aí eu vou imaginar o seguinte, o A vai para a esquerda e o B também para a esquerda depois da colisão. O B inverteu aí o sentido do A. O A passou a se movimentar para cá e o B continuou. Eu não admitiria isso pelo seguinte motivo, mas se quiser pode admitir. Eu não admitiria isso logo de cara, porque eu vou pensar assim, ó, eles são massas iguais. O B tem velocidade menor do que o A. Então, nessa colisão, não seria viável o B conseguir inverter aí um movimento do A. Ele tem quantidade de movimento menor até do que o A. Né? Aqui a quantidade de movimento é 6, 3 vezes 2, 6. Aqui a quantidade de movimento é 10. Então, como é que uma coisa que tem uma quantidade de movimento 6
Inverte o sentido de algo que está se movimentando com uma quantidade de movimento 10. Mas essas seriam 3 possibilidades, tá? Eu estou admitindo isso aqui. Quem quiser admitir outra, tudo bem. Vai chegar na mesma resposta que eu, gente. Não se preocupe. O que precisa é saber analisar a resposta, tá? Eu não sei o V' A e eu não sei o V' B. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular quantidades de movimento. Por quê? Porque eu sei que quantidade de movimento sempre se conserva. Ah, mas ele já disse que a colisão é elástica, então teve conservação de energia cinética. Tudo bem. Mas eu vou começar por quantidade de movimento, que é mais simples até. Quem tem quantidade de movimento antes da colisão? O 1 e o 2. Quem tem quantidade de movimento depois da colisão? Olha, depois da colisão, tem quantidade de movimento o 1 e tem quantidade de movimento o 2, e eles estão separados. Então, essas quantidades de movimento não são as mesmas. Está separadinho. E a gente sabe calcular a quantidade de movimento. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento? M1, V1, mais M2, V2, e do lado de cá, M1, V'1, mais M2, V'2. Lembrando, eu estou pondo o símbolo de vetores aqui, tá? Porque é para lembrar que é uma grandeza vetorial. Joia. Agora eu vou substituir. A massa do A, não é 1 e 2, é A e B, gente. Desculpa aí, é A e B. Peraí, vamos trocar aqui. Aqui é A, vou pagar tudo. Vai dar mais trabalho tentar pagar as letrinhas pequenininhas do que as grandes. Perdão, é a quantidade de movimento do A. É que o anterior era 1 e 2, aí eu fui no embalo aqui, ó. Quantidade de movimento do A depois, quantidade de movimento do B depois, MA, VA, mais MB, VB. Depois a gente passa a pular essas etapas, tá? Como é o primeiro exemplo que a gente tem aqui no caderno, eu vou deixar tudo anotadinho para depois vocês saberem de onde veio as coisas. Massa do A, 2. Velocidade do A antes da colisão, 5. Massa do B, 2. Velocidade do B antes da colisão, menos 3. Eu pus o sinalzinho de menos, tá? Por que eu quis pôr esse sinalzinho de menos? Eu pus o sinalzinho de menos porque o B está no sentido oposto à trajetória, isso aqui é um vetor, por isso o Glaucio colocou o sinal de menos, beleza? Beleza. Tá? Sem problemas. Isso é igual a massa do A, que é 2. Velocidade do A depois da colisão, eu não sei, ok? Aí eu tenho massa do B, 2. Velocidade do B depois da colisão, eu também não tenho, sem o símbolozinho de vetor, só VB, que agora é só números. Posso simplificar o 2. 2, 2, 2 e 2. Embora eu só posso simplificar, porque essas massas são todas iguais. Daqui eu tiro, então, que 5 menos 3 é igual a VA' mais VB'. Aqui eu deixei o VA' e o VB' positivo, porque eu admiti que os dois estão indo para o mesmo lado, ó. Aí eu não me preocupei com o sinal. Minha hipótese diz, ó, os dois estão para o mesmo lado, então os dois são positivos. Vou guardar essa informação. Que informação eu estou guardando? Ó? V'A mais V'B vale 2. Ah, mas eu não sei V'A e não sei V'B. Agora, eu posso olhar energia cinética. Energia cinética antes igual a energia cinética depois. Aqui eu estou escrevendo uma igualdade. E por que eu estou escrevendo uma igualdade? Porque a colisão é perfeitamente elástica, tá? E aí eu posso trabalhar com essa ideia. Energia cinética 1 mais energia cinética 2 igual a energia cinética 1 mais energia cinética 2. Quem quiser ir por esse caminho, fica à vontade, tá? Aí vocês trocam aqui, ó, M1, eu não vou por esse caminho, eu só vou indicar M1, V'1 ao quadrado, V1 ao quadrado,
Aqui, M2, V2 ao quadrado sobre 2. Aqui, M1, V1. Aí não é 1 e 2, Glaucia, é A e B. E, Laia, é A e B, gente. Eu e esse 1 e 2 aí. Aqui, ó. MA, VA ao quadrado sobre 2, mais MB, VB ao quadrado sobre 2. Depois, MA, VA' ao quadrado sobre 2, mais, vou empurrar um pouquinho para a esquerda a minha tela. Lembrando, eu estou fazendo detalhadinho aqui, só porque é um exemplo, um primeiro exemplo, né? Depois a gente pode pular algumas etapas na resolução. Ah, dá para cancelar aí as massas, porque as massas são iguais. Então, quem for por esse caminho já consegue cancelar as massas. Consegue cancelar os dois. Só que vai ficar com uma relação das velocidades aí ao quadrado. Eu não quero ir por esse caminho. Quem quiser ir por aqui, continua, tá? Eu quero usar o coeficiente de restituição, porque isso aqui é um conceito novo para vocês, coeficiente de restituição. Se eu for pensar pelo coeficiente de restituição, quem é o coeficiente de restituição mesmo? Ele é a velocidade relativa depois da colisão, em módulo, sobre a velocidade relativa antes da colisão, em módulo. O que eu sei aqui? Eu sei que a colisão é perfeitamente elástica. Então, eu sei quanto vale esse U, esse E. Ele é 1. 1 é igual. Velocidade relativa depois da colisão. Então, como eu admiti que os dois estão indo para o mesmo lado, isso aqui vai ser uma situação de afastamento depois da colisão, né? O B tem que ter uma velocidade maior do que a do A, né? Para estar se afastando aí do A. Se o B tivesse uma velocidade maior, teria colisão de novo. Então, eu vou escrever essa velocidade relativa de afastamento como sendo a velocidade do B menos a velocidade do A. A do B é maior, então eu pus na frente. Agora aqui, velocidade relativa antes. É aproximação. Se é aproximação, eu somo. 5 mais 3. Para quem está no A, é como se o B se aproximasse a 8. Para quem está no B, é como se o A se aproximasse a 8 metros por segundo. Daqui eu tiro, então, V'B menos V'A igual a 8. Se vocês foram por energia cinética, tudo bem. Eu fui aqui por coeficiente. Nós dois caímos em um sisteminha matemático. Não tem saída. Vou cair no sisteminha matemático. Eu tenho duas perguntas. O VA e o VB depois da colisão. Eu sei que V'A mais V'B dá 2. E eu sei que V'B menos V'A dá 8. Quem foi por energia ficou com umas coisas aí ao quadrado. Eu vou resolver isso aqui, ó, somando. Eu adoro resolver sisteminha matemático somando, gente. Para mim é o modo mais fácil que tem. Eu tenho um V'A positivo. Eu tenho um V'A negativo. Eu cancelo eles. Sobrou para mim, então, 2 V'B igual a 10. V'B vale 5. Positivo. Que bonitinho. Se ele deu positivo, isso significa que eu adotei o sentido certo para a trajetória dele, ó. Realmente, depois da colisão, Glaucio, ele inverteu o sentido. Ele estava para a esquerda, ó. Ele foi para a direita. E para a direita, a minha trajetória é positiva. Agora eu vou achar o V'A. Como é que eu acho o V'A? Substituo em qualquer uma das duas aqui, ó. Vou substituir na segunda. Não, na primeira, vai. V'A mais V'B é igual a 2. Quero V'A. O V'B, eu acabei de calcular, é 5. Daqui eu tiro
que o meu A vai ser 2 menos 5. E 2 menos 5 vai me dar menos 3. Opa! Eu adotei o sentido errado da trajetória. Para o A. O que significa isso? Minha hipótese está errada. O A não vai para a direita, igual eu disse. Então, o que acontece de fato com essa colisão? Depois da colisão, o que está acontecendo, Gláucia? A minha hipótese está errada. Eu só vou mudar meu desenho, tá? Eu não vou fazer o exercício de novo, não. O A está aqui, o B está aqui. Porém, depois da colisão, o B vai realmente para a direita, com uma velocidade de 5 metros por segundo. E o A vai para a esquerda, porque a velocidade dele é negativa, então ele está no sentido oposto da sua trajetória. Então, A vai para a esquerda com uma velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Então, não importa. Se eu tivesse adotado já o A indo para a direita, né? Melhor, o A indo para a esquerda, eu quis adotar aqui, eu já sabia a resolução, eu já resolvo isso aqui há muito tempo. Eu fiz aqui a resolução com uma hipótese errada de propósito, tá? Isso aqui foi intencional, tá? Se eu tivesse admitido já que o A ia para a esquerda logo de cara, essa minha resposta não ia aparecer menos 3, ia aparecer mais 3. E estaria certo. Por que que estaria certo? Olha, eu já admiti na minha hipótese que estava para a esquerda. Então, eu só confirmei, tá? Como eu admiti que ele foi para a direita, na minha hipótese, olha o que minha resposta me mostrou. Não, Glaucia. Não vai para a direita, não. Ele vai para a esquerda. Ok? Então, não se preocupem tanto com a hipótese que vocês vão adotar. Entendam o resultado que vocês chegaram, tá certo? É pelo resultado, a análise do resultado, que você vai saber que sua aposta estava certa ou não. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou fazer a chamada porque a aula termina às 10. E aí eu vou tentar ver se eu consigo fazer mais um exemplo, tá? De uma que seja, eu fiz de uma elástica, né? De uma parcial, agora eu vou tentar fazer de uma inelástica. Antes disso, chamada. Alexia está presente? Salve, salve, Alexia. Arthur, tá aí? Salve, Arthur. Caio. Oi. Clara. Diego. Salve, Clara. Diego tá aí? O Du tá por aí? Emerson. Salve, Du. Emerson. Enzo. Salve, Emerson. Enzo, salve. Gabriel Costa. Gabriel Toledo. Gabriel Ferreira. Ok, os 3 Gabs. Muito bom. Cadê os meus Guis? O Gui Alves, o Ramalho, o Gui Gabriel e o Gui Penteado. Joia, os 4 aí. Belezura. Cadê o Gu? O Gu está presente. Ellen. Elô. Henrique. Iago. Mendes. João Pedro. Ju. Salve, Ju. Calil. Salve. Lian. Salve, Lian. Marcelo. Maria Lu. Aí, Maria Lu. Salve. Matheus. Salve, Matheus. Paulo Martins ou Paulo Sérgio? Paulo Sérgio está aí, Paulo Martins não. Paulo Sérgio está? Cadê o Pedro? Pedro Henrique e Pedro Marim. Salve, Pedro Henrique. Pedro Marim também, presente.
Rafa Cardoso e Rafa Santos. Joia. Cadê a Rafinha? Rafinha tá aí, Rafinha? Salve. Thalita? Tali? Não? Ti? Cadê o Thiago? Vitor Tibério? Salve. Zanda? Wesley? Ok. Pessoal, vou tentar aqui o próximo exemplo. 4 minutinhos, talvez dê tempo. Como vocês são de tirar print de tela, talvez dê tempo. Vamos lá. De uma situação onde eu vou ter uma colisão inelástica. Deixa eu copiar isso aqui. Isso aqui é bonitinho, gente. Aqui eu vou fazer algumas considerações. Vocês vão ver, é fácil saber que a colisão é inelástica, tá? O que me diz o problema? Um saco de areia de massa 5 quilogramas está em repouso. Então, vou desenhar aqui, ó. Um saco de areia, massa dele, 5 quilogramas, velocidade dele, 0. E ele está suspenso aí por um fio de massa desprezível. Ele forma um pêndulo, ele pode oscilar aqui. Ele é atingido horizontalmente por uma bala. Tem um projétil aqui, ó. O que eu sei desse projétil? A massa é 8 gramas. Eu já vou escrever como 0,008 quilos. Tá? Não pode ser em gramas. Pulei você, Amanda. So sorry, Amanda. Desculpa, Amanda. Ok? Então, vamos lá. Tem uma bala aí, que eu sei dessa bala. Eu sei que ela não vai atravessar o saco. Significa que a bala atinge o saco e não atravessa ele. Ela fica presa aqui dentro. E o que acontece? O saco se eleva a uma altura de 15 centímetros. Então, vou imaginar aqui uma posição inicial, que seria o meu 0, tá? E aí, o que vai acontecer com esse saco? Ele vai subir. Só que quando ele subir, ele vai subir com a bala aqui dentro. Aqui eu vou fazer uma consideração, que é o seguinte. Eu vou considerar que essa areia aqui é uma areia molhada, tá? Não é areia seca. Por qual motivo? Se fosse areia seca, quando a bala atingisse o saco, ia esparramar areia para todo lado. E quando esse saco subisse, ia cair areia pelo buraquinho que a bala fez. Tá? Então, eu estou considerando um saco de areia molhado, para não ter problema de vazão de areia. Porque se tiver vazão de areia, mudou todo o exercício. Tá? Então, considerem aí que esse saco está molhado. E aí ele me diz que sobe numa altura de 15 centímetros, que é o tal do 0,15 metros. O problema quer saber a velocidade inicial da bala. E agora eu vou parar a aula, porque eu não vou tirar o intervalo de vocês, tá, gente? É um intervalinho já curto de 15 minutos. Não vou fazer essa sacanagem com vocês. Tá? Vou parar a gravação aqui. Na próxima aula, eu continuo a partir desse exemplo, tá certo? E aí nós faremos esse exemplo juntos na próxima aula, ok? Lembrando que quem for começar a lista no final de semana, começa pelos exercícios de fixação, tá? Deixa os 4 primeiros, que são os exercícios de colisões, para o finalzinho da lista, tá certo?